No tempo da lei, o Espírito Santo vinha cumprir missões dadas por Deus. Aí eu dei o exemplo de Davi, quando matou Golias, o exemplo de Sansão, quando matou Leão, entendeu? E outros, né? Ou seja, já o Espírito Santo no Novo Testamento, quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, aí estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo no céu. Aí o Pai conversando com o Filho conversando com o Pai, o Filho promete algo para a igreja. O Filho diz assim: olha, eu vou rogar ao Pai que dê um consolador a vocês. Tudo bem, o Pai chega no céu, ou seja, o Filho chega no céu, Jesus chega no céu, depois que ele foi crucificado, que eu não vou entrar em detalhe, ele foi crucificado, morreu na cruz, foi crucificado, ao terceiro dia, ele ressuscitou e foi para o céu. Chega lá no céu, está lá o Pai, o Filho. Eu imagino, é pensamento meu, a Bíblia não diz, mas eu imagino que lá no céu tem o trono do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os três estão lá, entendeu? Só que o Espírito Santo faz assim: Pai, aonde que nós vamos ver isso? Lá em Ezequiel, nós vamos ver quando o Espírito Santo diz assim: Pai, eu não nasci para ficar parado, sentado em um trono, eu nasci para viver em movimento. Pai, deixa eu ficar nas rodas do teu trono. Aí a Bíblia diz que na visão de Ezequiel, ele viu um que estava sobre 4 rodas, e a roda maior dentro da menor, e os irmãos sabem aquela visão que Ezequiel teve. E vamos lá, aí naquele momento ele disse assim: Pai, preciso conversar com o senhor, vem aqui. Eu imagino o pai chamando assim, conversando com o filho. Ele diz assim: Pai, o senhor já foi na terra quando fabricou o homem. O senhor lembra que o senhor regaçou a manga da camisa, meteu a mão na argilha e desenhou o boneco e soprou nas narinas dele? Ele disse: sim, filho, eu lembro. Pois é, eu acabei de chegar de lá também. Eu morri na cruz do Calvário por esse povo. Olha lá, ó, tem pouquinho, vem aqui, pai. Aí o pai olha e diz assim: ó, o senhor está vendo aquele barrigudinho careca? Ele disse: sim, estou vendo, aquele é Pedro, aquele lá é valente, pai, aquele homem não tirava a espada da cintura. Está vendo aquele outro lá? Pois é, ali era a irmã Maria, aquela mulher lá era prostituta, e aí ela aceitou a ti como Salvador, e a vida dela mudou. Mas só que é o seguinte, pai, eles não vão aguentar firmado no Senhor se o Senhor não enviar um consolador para estar com eles. Eles precisam de um apoio espiritual para estar com eles, dando força. O pai diz assim: e o que tu sugere? Ele diz assim: pai, é hora do Senhor mandar aquele cabo ali lá. É hora do Senhor mandar o Espírito Santo ir lá na terra. Ele diz assim: tudo bem. A Bíblia diz, você sabe quantos dias, irmãos, quando a Bíblia diz que Jesus Cristo intercede por nós com um gemido inexprimível, ele intercede de verdade. Sabe quantos dias Jesus ficou adulando o Pai, ou insistindo com o Pai, para ele mandar o Espírito Santo aqui para a terra? Ele não queria mandar. Porque ele mandou o único filho que ele tinha e mataram. Aí passa o primeiro dia: pai, e o Espírito Santo, o povo vão se desviar, aí minha morte de lá vai ser de graça. Não, filho, esse daqui eu não mando não. Pai, manda. Não. Passa um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias, 8 dias, 9 dias, 10 dias. Sabe aquele menino do buchão que diz assim: pai, eu quero brinquedo. E ele diz: meu filho, eu não tenho dinheiro. Nos outros dias: pai, eu quero brinquedo. Não tem dinheiro, pai, eu quero brinquedo. Não tem dinheiro, pai, eu quero brinquedo. Até que você... Assim foi um filho insistindo com o pai para o Espírito Santo descer na terra. Aí ao 10º dia, o Espírito Santo desce.
Eu imagino Deus chamando o Espírito Santo, dizendo: filho, sai dessas rodas aí, vem aqui. Ele sai das rodas, se apresenta a Deus, e naquele momento ele diz assim: eu preciso que você vá na terra. O Espírito Santo todo animado, dizendo assim: pai, qual é a missão dessa vez? Ele disse assim: agora não é missão. Agora, que dia é para eu voltar, pai? Amanhã, depois que dia? Ele disse: não, dessa vez você não vai voltar agora. E que missão é essa? Ele disse: pai, não é missão, meu filho. O que é? Você vai cuidar da minha noiva lá na terra. E disse assim: pai, quantos dias? Não, você só vai voltar de lá quando trazer a minha igreja. Você só vai voltar de lá quando vir com o meu povo para cá para cima. Aleluia. Aí o Espírito Santo disse assim: tudo bem, pai. Eu imagino o Espírito Santo saindo e o pai dizendo assim: ei, volta aqui, tem um presente para tu levar para a minha igreja. Eu disse: como assim, pai? O senhor não queria que eu fosse, agora que eu vou, agora o senhor vai mandar presente para eles? Sim, eu vou mandar presente. O que é? Olha, você leva esse aqui, esse presente aqui, entrega para o Ciro. Esse outro presente aqui, você entrega para o Marcelino. Aí tem esse outro presente aqui, você entrega para a irmã Francisca, entrega para a irmã Betânia, entrega para a irmã Eliene. Aí ele disse assim: pai, mas o que é isso mesmo? Esse negócio que o senhor está mandando eu entregar para esse povo? Aí o pai disse assim: isso aí é os dons do Espírito. Aleluia. E o Filho, o Espírito Santo desce na terra com presentes para a igreja. Ou seja, e através dos dons do Espírito, Deus se comunica com nós. E é sobre esses dons que nós vamos aprender hoje. Glória a Deus. Aleluia. Dons espirituais. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, 9 e 10, diz da seguinte maneira: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito dons de cura, e a outro a operação de milagres e maravilhas, e a outro profecia, e a outro dom de discernimento de espírito, e a outro variedade de língua, e a outros interpretação de línguas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É sobre esses dons que nós vamos aprender algo do céu hoje para a edificação da nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Nesse texto em que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo apresenta uma diversidade de dons. O Espírito Santo concede ao crente. Nessa passagem, ele não descreve a característica desses dons, mas em outros textos das Escrituras temos ensinamento sobre esses textos. Glória a Deus. Vamos para o primeiro dom. Dom da palavra de sabedoria. De que forma que esse dom se manifesta? De que forma que esse dom é usado na igreja? Dom da sabedoria trata-se de uma mensagem vocal, trata-se de uma mensagem verbal, de uma mensagem falada, não falada, de uma inteligência humana, não traduzida através de um conhecimento, através de estudo, através de pesquisas, através de coisas semelhantes. Não, você conhece pessoas que às vezes nunca foi numa faculdade, nunca foi no colégio, e às vezes ele fala coisa que a gente fica de boca aberta. O que é isso? É dom de Deus, é dádiva de Deus para o meio da igreja. Esses dons são feitos para a igreja. Só que hoje, infelizmente, irmãos,
As pessoas estão confundindo algo. Vamos para frente. Enunciada, ou seja, vocal, sabe, enunciada mediante a operação sobrenatural do Espírito. Da mensagem aplica a revelação da palavra de Deus, ou a sabedoria do Espírito, uma situação ou problema específico. Entenda. Tem pessoas que você começa a conversar com ele, parece que ele abre a mente da gente, parece que ele abre a cabeça da gente e coloca algo que ele quer dentro da nossa mente. Parece que tem pessoas que ele vai falar algo, ele tem uma facilidade para falar sobre aquilo. O que é isso? Isso é uma dádiva de Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 6, versículo de número 10. E não podiam resistir com a sabedoria e ao Espírito com que falava. Se refere a quê? Se refere à sabedoria de Jesus Cristo. O povo saía atrás de Jesus para perseguir ele, para falar mal dele. Mas quando Jesus abria a sua boca e começava a falar, o povo se encantava com as suas palavras. Porque parece que ele fala com coisas maravilhosas. Ele fala, abre a nossa mente, o nosso coração para entendermos o que é isso. Era o dom da sabedoria de Deus, Jesus Cristo. Glória a Deus. Era o dom do conhecimento, expressando em Deus. Escute só, em Atos capítulo 15, versículo 13, diz da seguinte maneira: e havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões, irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tornar deles um povo para o seu nome. Ou seja, Tiago ele não tinha nada, mas Deus acabara de revelar para ele os planos de Deus para os gentios. Que plano é esse? É o plano de nos conduzir para as mansões celestiais. Versículo 15: e isso com concordância às palavras dos profetas, como está escrito. Irmãos, entendam uma coisa: quando alguém for falar algo a você, não desacredite de uma vez, porque o único pecado que não tem perdão, qual é? Eu acho que todo crente sabe. É a blasfêmia com o Espírito Santo. E o que é blasfêmia com o Espírito Santo? É você atribuir algo de Deus ao diabo. Por exemplo, Deus está usando bem que um irmão, ele está profetizando, está pulando de uma perna só, está carregando banda na cabeça, e às vezes você olha e diz: isso aí é meninice, isso aí é coisa da carne. Irmão, fica calado, você não sabe se é da carne ou não. Às vezes é melhor ficar calado do que prestar conta com Deus com as suas palavras. Pastor Daniel, você tem respaldo bíblico para isso? Tem. Números, capítulo de número 11, versículo 25. Números capítulo 11, versículo 25, diz da seguinte maneira: aleluia, glória a Deus. Já assim que eu leio para a igreja, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Diz da seguinte maneira: então o Senhor desceu
na nuvem e me falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, e pôs sobre aqueles 70 anciões. E aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram. Mas depois, nunca mais. Mais embaixo, se você der continuidade ao texto, você observa que naquele momento foi alguém até Moisés, dizendo: Moisés, ficou 2 homens dentro da tenda, eles estão profetizando, estão fazendo escândalo lá, no nome de Deus. Naquele momento ele diz assim: o que vocês acham? Você, Moisés, manda calar aquele povo, você é o pastor, você tem autoridade. Moisés diz assim: oxalá se todo Israel fosse que nem aqueles 2. Por quê? Porque eles valorizaram aquilo que desceu sobre a vida deles. Eu te pergunto por que antigamente Deus se manifestava mais no meio da igreja. É porque ninguém olhava o defeito dos outros. Todo mundo saía para a igreja para adorar o nome do Senhor Jesus. Todo mundo ia com o coração aberto. Todo mundo ia querendo dizer: hoje eu quero ouvir Deus falar conosco. E hoje, muitas das vezes, quando você vê alguém cantando: o irmão não merecia cantar, a irmã não merecia cantar, fulano não merecia pregar. Por quê, irmãos? É um caçando defeito no outro. Você veio aqui não foi para ser detetive. Você veio aqui foi para adorar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Glória a Deus. Esse, irmãos, é a nossa forma de se apresentar a Deus. Glória a Deus. O dom da sabedoria. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8, diz da seguinte maneira: porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Às vezes Deus está te usando para aconselhar alguém e você nem sabe. Por que Deus permite isso? É porque se você souber, você vai estar se orgulhando: agora eu tenho o dom da sabedoria comigo, eu vou abrir um escritório e colocar dom conselheiro dado por Deus. Irmãos, o ser humano de hoje, se Deus usar ele numa profecia, ele já diz logo: eu sou profeta. Ninguém trisca em mim que eu sou profeta. Jesus, não queira ser, irmão. É melhor você não parecer e ser do que parecer e não ser. É melhor Deus te usar nas caladas do que você dizer que Deus te usa e depois passar vergonha. Uma vez, irmã Maria, nós estávamos pastoreando, eu e a minha esposa, meus filhos eram tudo pequenos. Eu estava no culto de Santa Ceia, dando ceia para mais de 280 crentes. Nós éramos dirigentes de uma congregação que tinha mais ou menos isso, não era a Vila no Mato na época, uns 280 crentes na igreja. E de repente, irmão Paulo, chegou uma senhora com uma criança nos braços, dizendo: pastor Daniel, Deus não te usa. Meu filho morreu, está morto. O filho dela estava, o neto dela estava morto nos braços. Você não diz que Deus te usa? Ora pelo meu filho, para que ele ressuscite. E chorando, eu baixei a cabeça, parei de servir a ceia e disse: meu Deus, o que eu fiz com essa irmã para ela me fazer passar tanta vergonha? Tem misericórdia, Senhor. Se eu pudesse, eu largava o microfone, saía correndo de fininho, ia para dentro do quarto, trancava a porta. Naquele momento Deus disse assim: pega a criança nos braços. E eu disse: não, Senhor, pega a criança. E eu disse: Senhor, pega a criança. Eu peguei a criança nos braços.
Deus disse assim: fala para a igreja inteira ficar de olho aberto, só você vai orar. Peguei o microfone, dei para o vice-pastor segurar e disse: irmãos, a igreja ora em espírito. E eu fiquei com a criança nos braços e eu disse: Deus, essa criança é tua, eu sou teu, o povo é teu. E comecei a orar. Quando estava mais ou menos com 2 minutos de oração, eu não escutava mais a minha voz. A igreja tinha crente pulando, tinha crente desmaiado, tinha crente dando glória, tinha crente falando em língua estranha. E eu, meu Deus, o que está acontecendo? Eu vou abrir os olhos. Deus disse: ainda não é hora, continua orando. Quando estava mais ou menos com uns 3 minutos que eu estava com aquela criança no braço, Deus disse assim: agora abre os olhos, entrega o filho para a mulher e continua a minha obra. Quando eu abri os olhos, a criança estava de olho aberto, sorrindo para mim. Eu entreguei para a avó dele e continuei o culto. E Deus foi adorado. Naquele dia o culto foi acabar mais de 11 horas. O que é isso? Ah, pastor Daniel, então você tem o dom da cura. Eu não tenho o dom de cura. É Jesus que usa no dia que Ele quer, na hora que Ele quer, no momento que Ele quer, Ele usa você. Aleluia! Você quer ser usado por Deus? Tenha um relacionamento com Ele. Você quer fazer a diferença neste mundo? Tenha um relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus, irmão, traz coisas extraordinárias na sua vida. Aleluia. Terminando o testemunho. 15 dias depois, eu fui dirigir culto numa fazenda. Quando eu cheguei lá na fazenda, tinha uma senhora. Ela me chamou, eu chamei a minha esposa. Ela disse assim: você que é o Daniel Silva, o pastor? Eu disse: pela graça e a misericórdia de Deus. Ela disse assim: olha, vem aqui. Ela me levou assim para fora e disse assim: eu separei 4 vacas. Está aí. Mas se o senhor quiser, pode escolher mais 2. É sua. E eu, glória a Deus, ganhei quase 6 vacas aqui agora. Aí eu disse assim: mas o que eu tenho que fazer? Ela disse assim: você tem que me curar. Eu disse: o quê? O senhor tem que me curar. Já me disseram por aí que o senhor tem o dom da cura, que o senhor orou pelo filho, neto da fulana, e ele voltou a reviver. Eu disse: minha senhora, infelizmente eu não faço isso e não tenho esse dom. Tem, o povo fala, não interessa o que o povo fala. É o meu Deus que me usa no dia que Ele quer e na hora que Ele quer. Eu posso orar pela senhora aqui agora, mas se eu receber alguma recompensa pela minha oração, eu vou até para o inferno. Mas eu posso orar, mas também eu não lhe garanto que Jesus pode me curar. Você quer dizer que não quer as vacas? Eu não quero, porque isso aqui não é meu. Como é que eu posso pegar o dinheiro da irmã Betânia e comprar um carro para mim? Porque eu vou ter tido como ladrão. O dom não é meu. E alguém diz: ah, eu tenho, fulano tem o dom da cura. Fulano, ei, se você tem o dom da cura, você é rebelde. Por quê, pastor Daniel? Por que você não vai nos hospitais aí orar pelas pessoas que estão prestes a morrer? Coloca a mão sobre eles para eles ser curados. Mas você tem o dom da palavra. É aquele que você prega a palavra de Deus para a vida daquela pessoa e diz: se você não se converter, você vai para o céu. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Esse é o dom do conhecimento, irmãos. O dom da sabedoria. Olha aqui. Não se trata aqui da sabedoria comum de Deus para o viver diário, que se obtém pelo diligente estudo e meditação nas coisas de Deus, ou na sua palavra pela oração. Não se trata disso aqui. O dom da sabedoria não se trata daquilo que eu estudei. Por exemplo, eu vou estudar sobre casamento. Eu passo o mês inteiro estudando. Agora eu vou pregar domingo lá em
numa cidade, o pastor me deu o tema, eu vou falar sobre família. Eu vou estudar, eu estou estudando sobre família, estou preparando algo, aí lá eu vou pregar. Aí alguém diz assim: nossa, o pastor Daniel tem o dom da palavra. Por quê? Porque ele ministrou sobre família aqui. Não, irmão, não tenho dom, eu estudei para me pregar aqui. Dom é aquilo que quando a pessoa te fala, irmão, está acontecendo isso, e você sabe me orientar o que eu devo fazer? E você tem uma palavra de Deus para aquela pessoa. E se algum, olha, Tiago capítulo 1, versículos 5 e 6. Quem estiver anotando, note aí. Tiago capítulo 1, versículos 5 e 6 diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a quem? A Deus, que a toda liberalmente e não o lança em rosto. Deus te dá sabedoria e não alega aquilo que ele fez, dizendo assim: ei, tu tem que me fazer isso porque eu te dei isso. Não, Deus não faz isso. Louvado seja Deus. Peça a Deus, porém com fé, não com dúvida, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada a uma parte. Escute, quando você duvida daquilo que você pede a Deus, você está causando um transtorno para a sua alma. Quando você pede algo a Deus, peça com fé. Peça com fé que Ele vai te dar. Vamos agora. O dom da sabedoria, vocês entenderam. O que é o dom da sabedoria? Sabedoria não é uma sabedoria adquirida em escola, adquirida em faculdades. Não. Esse é o dom da sabedoria. Dom da palavra do conhecimento. Vamos ver aqui. O que é isso? Glória a Deus. Trata-se de uma mensagem vocal, no mesmo estilo daquela. A primeira era uma mensagem vocal falada. O dom da palavra, do conhecimento, trata-se de uma mensagem vocal inspirada pelo Espírito Santo, revelando o conhecimento a respeito da pessoa. Já aconteceu com algum dos irmãos, uma pessoa que nunca te ouviu, nunca te viu, nunca viu falar de você, e falar do seu futuro e do seu passado como se conhecesse tudo? Você já ouviu esse tipo de pessoa? Não tem pessoas que fazem isso? E fala, por exemplo, eu cheguei em São Paulo uma vez, e Deus falou através da vida de um pastor, dizendo assim: eis que eu te trouxe daquele lugar, tudo que tu passaste lá foi permissão minha. E ele começou a falar. O que é isso, pastor Daniel? É o dom do conhecimento, revelado através do Espírito Santo de Deus. Escute, entenda, irmãos, o dom do conhecimento não é aquele dom assim, por exemplo, eu estou brigando, mas a irmã Eliane, e às vezes na hora que eu estou brigando aqui, mas a irmã Eliane, você escuta, para na frente da casa e escuta. Porque tu é feia, não, porque tu é bonita demais, porque teu cabelo é preto, e o teu cabelo tá coisado, e não sei o que, tu tá gordo, tu tá magro, tu tem um cabelo assim, tu usa óculos, eu não uso. Passou na frente da casa e ele escutou. Aí uma semana depois, aquela pessoa que escutou eu falando de que ele vem aqui e às vezes dá uma sapateada, dá uma rodada dentro da igreja e diz assim: eis que eu te digo, meu servo, aquilo que tu estás passando, eis que eu te falo que aquele negócio não é de Deus. Ei, isso aí não é Deus. É por isso que a profecia tem que ser julgada. Ou seja, o dom da sabedoria, irmãos, o dom da palavra é aquela pessoa que, por exemplo,
O irmão Ciro, eu brigo mais com o irmão Ciro. Aí eu fico com raiva do irmão Ciro. Aí no dia de terça-feira eu pego um texto aqui, vou abrir um texto. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pronto, e um texto. Aí na hora, é porque tu tem que me pedir perdão, porque não sei o que, é porque Deus está mandando tu me pedir perdão. Que nada, irmão, tu é desabafando porque eu briguei com o irmão. Às vezes eu tenho vontade de falar umas verdades para o irmão Adalberto, aí eu não tenho coragem de chegar, irmão Adalberto, é assim, 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 assado, não faz assim, assado, faz frito, porque senão, se fizer assado, não presta, e assado fica melhor. Aí eu não tenho coragem de dizer, aí eu venho aqui e digo, irmão Adalberto, porque Deus mandou, que tu tem que fazer é frito, não é assado. Irmão, nós vamos estar desabafando com as coisas de Deus. As coisas de Deus não é assim. E às vezes ainda diz, é Deus que está falando. Pastor Daniel, e aí eu não devo falar nada. Fique calado, porque se você falar alguma coisa, você vai prestar conta com Deus do que você falou. E se eu não falar, o profeta vai prestar conta com Deus. Entendeu? Escute, irmão, no tempo da lei, se um profeta profetizasse algo e a profecia não se cumprisse, o que iria acontecer com ele? Ele era apedrejado. Pastor Daniel, e hoje, por que ele não morre mais? É porque Deus deixou tudo para o final. Deus deixou tudo para uma prestação de conta só. Naquele dia, Deus vai dizer, Marcelino, que negócio é aquele, moço? Tu falou pro Berg que eu mandei tu dar um recado para ele. Não, eu não mandei não, foi tu que falou de tu mesmo, meu nome. Entendeu? Isso não tem nada a ver com Deus. É por isso que eu digo, irmãos, pregue a palavra. Porque você pregando a palavra, você não vai se comprometer em lugar nenhum. Por que as pessoas preferem querer o dom de profecia, preferem ter o dom de não sei o quê, em vez de buscar na palavra? Porque na palavra, porque isso ele não vai fazer nada. E na palavra ele vai ter que estudar, vai ter que pesquisar, vai ter que se orientar. Uma coisa eu te digo, mas a palavra é ela que traz o conforto da alma da gente. A palavra é ela que traz o conforto da alma, é ela que te dá a alegria de viver de novo. Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. De circunstâncias ou de verdades bíblicas, frequentemente este dom tem estreito relacionamento com o dom de profecia. Os dois têm que andar juntos. Atos capítulo de número 5, versículo 1 ao 10. Não vou ler todo. Quem quiser acompanhar a leitura, continue com a sua Bíblia aberta em Atos capítulo 5 e o versículo 1 ao 10. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte o depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito de Deus e retivesse parte do preço da herdade? Entenda aqui uma coisa, irmãos. Se Ananias e Safira, não vou ler o texto porque é grande, depois você vê todinho, até o versículo 10. Se Ananias e Safira tivesse dito assim, pastor Pedro, nós vendemos a terra por 100 mil, mas eu só quero devolver R$1.000 de dízimo, só quero devolver R$1.000 de oferta. E aí? Tudo bem, meu amigo, é a sua consciência. Mas não, ele chegou lá, ele vendeu a terra por 100 mil e disse assim: não, só vendi por 50 mil. O cara caiu duro no chão. Aí a mulher dele chegou. Lá se vem a mulher de Safira chegando.
Safira, por quanto tu vendeu a terra? Ah, sim, ele só vendeu por 50 mil. Quando ela acabou de fechar a boca, o pastor disse assim: ei, por que tu deixou o Satanás enganar teu coração? Os pés que levaram o teu esposo para o cemitério é os mesmos que vai te levar também. Ela caiu no chão e morreu. Por quê? Naquela época, irmão, não adiantava você contar duas histórias. Hoje não. Você vai ter uma prestação de conta. Você vai ficar face a face com Deus. Ah, Senhor, eu não fiz isso porque eu fazia isso e isso. Aí o Senhor vai ligar, eu imagino, né? Eu imagino que o Senhor vai ligar um telão. Ligou. Aí vai passar, como que foi mesmo, fulano? Tá bom, vamos assistir aqui tua história. Vamos. Aí vai passar do dia que você nasceu ao dia que você morreu. Pastor Daniel, e Deus tem tempo para isso? Fique tranquilo, que Ele tem todo o tempo do mundo para te ouvir. Ah, Senhor, eu não sabia não? Então vamos lá. Tu lembra desse dia que tu estava no culto aqui, assim, e o profeta, o ensinador, o pastor falou isso e isso? Pois é, por que tu não conferiu na Bíblia? Ah, Senhor, eu conferi, mas eu não tinha força, não? Então é você e Deus. Naquele dia muitos vão dizer: Senhor, então nome eu preguei. Tudo bem. Eu fiz milagre, tudo bem. Por quê? É porque o meu nome tem poder, mas eu não te conheço, aparta de mim. Irmãos, a coisa é séria. Quando a gente diz, eu sempre costumo dizer, para ser crente não é fácil demais. Eu acho. Sabe o que eu acho difícil? É ir para o céu. Mas ser crente é fácil. Você pode ser crente e beber cerveja, você pode ser crente e beber cachaça, você pode ser crente e ir para o forró, você pode ser crente e arrumar 2 esposas. Pode. Sério, pastor? Não, sério. E o céu? Ah, agora eu te garanto, não, tu vai para o céu não. Entendeu, irmão? Irmão, quando eu digo, irmão, busca a Deus, irmão, ora, irmão, lê a palavra, irmão, é porque o céu, ele é mais real do que você acredita. E para ir para lá, não vai de qualquer jeito. Não é Deus que tem que se enquadrar nos meus planos. É eu que tenho que andar segundo os planos de Deus.